Muito bem, pessoal. Então, vamos passar mais duas operações com frações, dois tipos de operações que a gente pode fazer com frações, né? Que são as operações de multiplicação, e divisão de frações. Na realidade, segundo me parece, a multiplicação com frações é a operação mais simples de fazer com frações, né? Me parece mais simples, mais fácil, intuitiva e elementar de fazer do que as operações com soma e subtração, que às vezes tem que tirar MMC e tem que fazer todo um procedimento complexo, tá? Na operação de multiplicação é o seguinte, e aqui eu vou passar estritamente as regras da multiplicação de fração. Suponhamos que a gente tivesse a fração 1/2 para ser multiplicada, né, vezes a fração 1/3. O que a gente precisaria fazer para obter a resposta seria simplesmente multiplicar os dois numeradores, 1 vezes 1, e multiplicar os dois denominadores, 2 vezes 3. O nosso resultado ia ser 1 vezes 1, que dá 1, 2 vezes 3, 6. Nosso resultado seria um sexto. Então, é fácil demais de fazer, é elementar, né? É aquilo que a intuição primeiramente manda, né? Você vai multiplicar os dois de cima, os dois de baixo e vai achar o resultado, tá? Isso vale também se a gente tiver uma sequência, né? Uma cadeia de elementos ali na multiplicação, né? Se a gente tiver vários fatores nessa multiplicação. Por exemplo, vamos tentar umas frações mais diferentes também. 2/3 vezes 3/4 vezes 2/5. Tá. Isso aqui vai dar quanto? Vamos fazer rápido, tá? Para resolver, como eu já passei a regra, é muito simples. Você vai multiplicar os três numeradores, tá? Então você vai fazer 2 vezes 3, que é 6. Depois vai fazer 6 vezes 2, que é 12. E o numerador do resultado é o numerador 12. Depois o denominador. Você vai multiplicar os três denominadores. 3 vezes 4, que vai dar 12. 12 vezes 5, que vai dar 60. Seu resultado será 12 sobre 60, tá? Então, tá aí. A multiplicação é muito fácil, não tem dificuldade, não precisa a gente demorar mais tempo, não é? Nessa questão. Isso aqui, essas regras são válidas para quantos fatores, não é, a gente tiver na multiplicação. Se for 6 frações em multiplicação, a gente multiplica os 6 numeradores, os 6 denominadores e, enfim, é isso. Então vamos para a divisão, que é uma consequência natural da multiplicação. Muito bem, então vamos considerar uma situação muito propícia para a gente estudar a divisão de fração pela primeira vez, que é o seguinte: eu quero dividir duas frações. Como é que eu faço? Eu tenho a fração 2/3 e tenho a fração 2/5. Eu quero dividir 2/3 por 2/5. Na realidade, me parece que dividir frações é até mais fácil do que dividir números inteiros, números naturais, né? Porque você não vai precisar usar o algoritmo de Euclides aqui, nem nada do tipo, né? Sabendo multiplicar, você vai saber dividir as frações. A regra para dividir frações é o seguinte: para fazer a divisão, você vai pegar a primeira fração, que é 2/3, 2/3 é a primeira, você vai repetir ela. 2/3. Depois você vai transformar isso aqui em uma conta de vezes. Então você vai fazer 2/3 vezes. E você vai multiplicar pelo quê? Você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é essa. Você vai pegar essa fração 2/5 e vai fazer o inverso. Qual é o inverso de 2/5? É você pegar quem está embaixo e colocar em cima. Quem está em cima colocar embaixo. Ou seja, o inverso é inverter numerador com denominador, denominador com numerador. Botar o denominador em cima, botar o numerador embaixo. Então, isso eu não quero que você esqueça jamais, você que está assistindo. A regra básica para dividir frações é: repete a primeira fração, multiplica ela pelo inverso da segunda. Lembre disso. Então vamos lá procurar nosso resultado, que eu vou fazer ele até de amarelo aqui. O nosso resultado será, então, se você aprendeu a multiplicar, né? Agora mais cedo, você vai fazer 2 vezes 5, multiplicar os numeradores, 2 vezes 5 vai dar 10. Então, numerador 10, o denominador 3 vezes 2, que vai dar 6. Espero que esteja dando para ver que o resultado
Nosso resultado foi 10 sextos. Então é assim que você faz divisão entre frações. Vamos para alguns casos interessantes aqui, mais especiais. Tá ok. Uma situação então que pode muito bem surgir é a de você ter que multiplicar uma fração por um número inteiro, basicamente, tá? É a situação que a gente tem aqui. A gente tem a fração 2/3 e a gente quer multiplicar ela por 5. 5, o número inteiro 5, tá? Como é que a gente faz então para fazer essa multiplicação entre uma fração e um número inteiro? A gente vai basicamente considerar, assim, você pode fazer de duas formas. A gente pode considerar, deixa eu pegar a tinta vermelha, que todo número inteiro, ele tem um denominador 1 oculto aqui na parte de baixo, tá? Só que esse denominador 1 ele não serve de nada, então também você pode desconsiderar. A ideia é basicamente o seguinte, o que você vai fazer é pegar o numerador, multiplicar por esse número inteiro, que é o 5, então você vai fazer 2 vezes 5, que vai dar 10, certo? E se você fosse fazer essa operação assim, você ia multiplicar 3 por 1, e 3 vezes 1 ia dar 3 mesmo. Então você ia ficar com 3 aqui embaixo. Ora, mas se a gente não tivesse colocado esse 1 aqui, a gente poderia simplesmente seguir a seguinte regra. Faz a barra, você multiplica o numerador pelo número, ou seja, o numerador pelo número inteiro, que dá 10, certo? 2 vezes 5. E depois você repete o denominador. E pronto. Só precisa fazer isso, né? Então, porque se tiver 1 aqui embaixo, 3 vezes 1 dá 3 mesmo. Então esse 1 aqui embaixo não faz diferença. Mas se você se atrapalhar, você pode considerar que tem um 1 aqui, tá? Tanto faz. Espero que tenha ficado claro, tá? Se não ficou claro, diga nos comentários, né? Que você não entendeu direito, que a gente pode tentar desenrolar um pouquinho melhor para você aí. Vamos para outro caso, então. Ok, então, outra situação que pode muito bem surgir é essa aqui. A situação em que você tem que dividir uma fração por um número inteiro. Aqui já não tem tanto o que atrapalhar. E aqui não tem tanto o que se atrapalhar, né? E aqui, esse 1 que eu falei antes, esse 1 oculto abaixo, não é, do número inteiro, esse 1 oculto vai servir exatamente nesse momento. No momento da divisão é que ele serve mais. No da multiplicação ele não serve tanto não, mas no da divisão sim. O que é que você vai fazer para fazer essa divisão, por exemplo? Isso aqui pode surgir em probleminhas, tá, de matemática, por exemplo. Um menino está com metade de um bolo. Se ele está com a metade de um bolo, ele está com um meio, né, daquele bolo. Um meio do bolo. A metade do bolo. Um meio. Então, ele tem 8 amigos e precisa dividir esse um meio, essa metade desse bolo, para esses 8 amigos. Então, aqui parte do total do bolo, cada fatia que cada amigo vai receber, cada um dos 8 corresponde, tá? Espero que não esteja, né, complexo. É assim, ele está com a metade do bolo, vai dividir essa metade do bolo para 8 amigos. Então, cada um está com uma fatia. Essa fatia corresponde a quanto? Do total do bolo, né? Não do total do meio que ele está dividindo, porque é claro que cada pedaço vale 1/8. Mas se for um bolo inteiro, então cada oitavo corresponde a quanto? Você descobre fazendo a divisão de um meio por 8. Você está dividindo metade de um bolo em mais 8 partes. Então você vai obter outra fração menor do bolo, tá? Então a questão é o seguinte. Para fazer isso aqui, você vai primeiro considerar esse 1 que está oculto abaixo desse número natural, tá? Considerando esse 1 que está oculto, então, você vai pegar a primeira fração, repetir ela, você vai fazer o procedimento agora normal, na realidade o procedimento normal de divisão de fração. Você vai pegar e vai pegar a primeira fração, repetir e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui está 8 sobre 1, vai ficar 1 sobre 8. E assim obteremos nosso resultado, tá? Que eu vou fazer de tinta amarela. Vou fazer com essa tinta verde aqui, doidinha. Pronto. E o nosso resultado então vai ser 1 vezes 1, que dá 1. E embaixo 2 vezes 8, que dá 16. Então cada pessoa está com uma fatia do bolo que corresponde a 1/16 dele, né? Esse é o resultado da divisão. Espero que tenha ficado claro. Não é tão difícil assim, né? Se você gostou aí, deixa aí o seu comentário, o seu like. Considere se inscrever, é um canal pequeno, mas todo inscrito é bem-vindo, tá? Não, tem mais alguma coisa que eu quero comentar, calma.
Por que é que a gente fala? Por que a gente fala que um número natural tem o denominador 1 oculto? Por que isso? Vocês sabem que frações equivalem a divisões, né? Eu espero que você saiba que toda vez que a gente representa um número como fração, ele representa uma divisão. Se eu escrevesse isso aqui, ó, 8 sobre 2, 8 meios, isso aqui é a mesma coisa que C4. Porque 8 sobre 2 é 8 dividido por 2, que dá 4. Nas frações, quando a gente tem coisa assim, tipo 1 sobre 4, é porque 1 não dá para dividir por 4 dando um número inteiro, né? Se eu fosse dividir 1 por 4, eu obteria um decimal, que seria 0,25. A gente ainda não está considerando essas coisas. A gente não está considerando decimais. Então, as frações são formas de escrever os números decimais também. Mas frações são sempre divisões. Então, quando a gente tem 8 sobre 1, a gente tem 8 dividido por 1, que dá quanto? 8, o próprio número 8. O que significa que todo número que está ali, simplesmente escrito na forma de número natural, tem o 1 como denominador embaixo. Porque o 1 como denominador embaixo não faz, não é, modificação alguma nesse número. Mas, para certas operações, como no caso da divisão, né, de frações, esse 1 pode se tornar muito útil, como vocês viram nesse vídeo. Espero que tenha ficado claro. Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Falou, tchau.